Espiritismo, codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize o programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Caros ouvintes da Rádio Cisal, prazer imenso estar aqui com todos vocês, iniciando o nosso segundo programa, A Caminho da Luz, o programa que fala sobre o Espiritismo, os seus objetivos, a sua verdadeira missão, o seu real significado. A gente quer agradecer de primeira mão a toda a equipe da Rádio Cisal, nossos amigos Marcelo, Carlos Barros, que foram grandes facilitadores para esse acontecimento. Nosso amigo Genivaldo está aqui do nosso lado, nos auxiliando na parte técnica. Nosso amigo Edivaldo também, A toda a equipe, enfim. Então é uma honra estar aqui com vocês. Queremos agradecer, desejar desde já uma excelente noite, cheia de bênçãos, cheia de paz, cheia de amor. Que essas radiações positivas possam chegar na casa de cada um de vocês, fazendo com que a harmonia celestial e a paz se faça presente. Boa noite, povo abençoado. Vamos começar hoje entendendo um pouco do nosso centro espírita. O que é o centro espírita, na verdade? Porque muita gente confunde, existem alguns tabus que dificultam o entendimento, E o Centro Espírita nada mais é do que a escola de formação espiritual, moral, baseada no Espiritismo, posto de atendimento fraternal, núcleo de estudo, casa onde crianças, jovens e adultos e idosos têm a oportunidade de conviver dentro dos princípios espíritas. Paz construtiva, propiciando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Os objetivos, na verdade, eles são promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo e ajudando as pessoas. Pessoas estas que buscam orientação e amparo para seus problemas espirituais e também materiais, e que querem conhecer e estudar a doutrina espírita. Na verdade, em toda abrangência, em toda parte, o Centro Espírita trabalha da seguinte forma. Vamos entender. Trabalha para pessoas de todas as idades, pessoas de todos os níveis culturais e sociais, todas as formas e meios adequados, principalmente de forma programada, metódica e sistematizada. Nós fazemos assistência espiritual, atendimento fraterno, explanação e estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, passes e atividades mediúnicas. Também trabalhamos com assistência e promoção social, assistência através da distribuição de alimentos a famílias carentes, roupas, distribuição da sopa, pães e, acima de tudo, distribuição de amor, de carinho e distribuição de conhecimentos. Divulgação da doutrina espírita por todas as formas e meios compatíveis com os quais os princípios doutrinários, principalmente através da difusão de livros, periódicos, programas de rádio como esse que agora vocês assistem, palestras, seminários e simpósios,
Vocês também podem entrar em contato conosco através do e-mail celave.coité@hotmail.com. As questões serão respondidas nos programas subsequentes. Nós temos uma questão de uma colega que nos enviou uma pergunta e Bruno vai responder para vocês agora. Então vamos lá, né? Isso aqui já é uma prova de que as pessoas estão de fato interagindo conosco. Isso é muito importante, que você nos envie a sua mensagem, dúvidas, sugestões, principalmente esclarecimentos, né? E aqui é da nossa amiga Nina, lembrando que esse e-mail foi enviado depois do primeiro programa, que toda segunda-feira vai ser os nossos irmãos, a professora Maria Alva e Jurandir Cirino, né? Vão estar apresentando o programa A Caminho da Luz, todas as segundas-feiras, das 6h30 às 7h, né? E todas as quintas vai ser aqui, comigo, Bruno Silva, e com a nossa irmã Karina Araújo. Vamos estar aqui presentes na vida de vocês. Esperamos poder sempre contar com apoio, com a interação. E a nossa amiga Nina enviou um e-mail depois do primeiro programa. Boa noite. Se eu quiser começar a estudar o Espiritismo, qual o primeiro livro que devo ler e por quê? Obrigado. Na verdade, a gente esclarece para a nossa amiga Nina e para todos os ouvintes que existem infinitos livros que abordam sobre o Espiritismo e que serviriam para iniciar os estudos. Mas a gente aconselha a primeira obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que na verdade das obras que compõem aquilo que nós chamamos de Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros escritos por Kardec. O Livro dos Espíritos é aquele que abrange o resumo inicial das pesquisas de Allan Kardec. E ele é de fato mais esclarecedor nesse sentido, no sentido do início da doutrina, porque ele esclarece os conceitos básicos acerca de Deus, acerca da existência dos espíritos, acerca da interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, enfim, é um livro que de fato serve para iniciar os estudos da doutrina e a gente já sinaliza que é um livro muito completo, né? São inúmeros assuntos tratados ali e a gente já aconselha para você, Nina, e para todos aqueles que se interessarem, que de fato o Livro dos Espíritos é o livro mais aconselhável para qualquer pessoa que quer iniciar os estudos acerca do Espiritismo. Nós vamos agora abordar um tema interessante, né, para o nosso programa, que é exatamente como e quando surgiu o Espiritismo. Muitas pessoas têm algumas imagens do Espiritismo e às vezes tem um certo receio, um certo medo, né? Eu falo isso por experiência própria. Quando eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 35, né? Na época em que primeira vez que eu adentrei um centro espírita, eu morava lá em Feira de Santana, e a pessoa que me convidou falou assim, vamos lá no centro espírita. Aí eu falei, eu no centro espírita? E o que é que acontece lá? Ela falou assim, não, é semelhante ao que acontece nas igrejas. Você vai, senta e fica ouvindo a palestra, fica ouvindo a doutrinária, a reunião, enfim. E eu comecei a fazer umas perguntas antes, porque eu estava morrendo de medo, né, de entrar no centro espírita, nunca tinha ido antes. Eu falei, e lá a gente vai ver almas, vai ver espíritos? Ela falou, não se preocupe, não é por aí não, a gente vai sentar e simplesmente ouvir. Aí fui eu para minha primeira experiência num centro espírita, lá em Feira de Santana, na época, Centro Espírita Jesus de Nazaré. Adentrei o centro, sentei nas cadeiras como todo mundo e comecei a ouvir a explanação. E por incrível que pareça, eu fiquei muito surpreendido com aquilo, porque foram muitas explicações. Então eu percebi que o Centro Espírita me proporcionou a partir daquele momento explicações, consolações, que até então eu não tinha obtido em lugar algum. Então foi assim, uma identificação, eu diria que um amor à primeira vista ao centro, exatamente porque as explanações foram muito esclarecedoras. Mas como iniciou tudo isso? De que forma o Espiritismo surgiu no mundo? Então o Espiritismo, ele na verdade
ele surgiu a partir das pesquisas de um ateu, por incrível que pareça. Ao contrário do que muitos acham que é superstição, é crendice, o espiritismo ele surgiu a partir de um ateu, uma pessoa, Allan Kardec, na França, né? Ele começou a pesquisar alguns fenômenos que aconteciam de mesas que se elevavam sozinhas, de mesas que giravam só, e ele não acreditava em nada. E naquela época, na sociedade parisiense da época, eles tinham isso como uma diversão, começavam a se divertir com aqueles fenômenos, e Allan Kardec se prontificou a pesquisar. Tem que ter uma justificativa para isso. Então, o primeiro passo ele foi ver se era charlatanismo, se eram truques de magia. E ele percebeu que não, e começou a pesquisar todos aqueles fenômenos, e através de muitas pesquisas começou a fazer pergunta para aqueles fenômenos. Se a resposta for sim, dê um toque na mesa, se for não, dê dois. E começou a elaborar frases, e com aquilo acabou descortinando um verdadeiro mundo por detrás da matéria. Descobriu que atrás daqueles fenômenos eram nada mais, nada menos que a alma dos homens que viveram na Terra. E descobriu que da mesma forma que tem homens de bom caráter, grandes exemplos de dignidade, grandes exemplos de personalidade, assim são os espíritos, também verdadeiros mensageiros de Deus, do amor e da paz. E da mesma forma que tem homens ruins, de nível inferior de consciência, assim existem alguns espíritos que promovem o mal, que promovem a desavença. Então o mundo espiritual é semelhante ao mundo dos homens nesse sentido. Então Allan Kardec acabou descobrindo esse mundo espiritual, e em 1857 ele acabou concluindo a sua primeira grande obra, que foi o Livro dos Espíritos, que é exatamente a que nós aconselhamos a nossa irmã Nina, né, e as outras pessoas interessadas a iniciar o estudo da doutrina espírita. O Espiritismo surgiu em 1857 com o Livro dos Espíritos, e logo ganhou força no Brasil. 3 anos depois, em 1860, ele chegou ao Brasil. O Espiritismo é tido como o Consolador prometido, ou seja, o Consolador que vem esclarecer e detalhar as explicações de Jesus. Então nós encaramos o Espiritismo como um complementador, um esclarecedor daquilo que Jesus quis falar em palavras, em parábolas. E na verdade, né, o Espiritismo ele vem esclarecer para a gente essa visão do mundo espiritual, né, facilitar o nosso entendimento. Então, uma das partes de extrema importância para o Espiritismo, na verdade, é o Evangelho, né? O que significa o Evangelho? O Evangelho significa boa nova, ou boa e feliz notícia, novidade fortunosa. E essa auspiciosa novidade tem a ver com os ensinamentos e exemplos de Jesus. Em sua essência, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta e ética existente na humanidade. Fonte de preceitos morais, seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando a nossa vida e aspirações. E sua observância seria suficiente para transformar nosso mundo num local de extrema prosperidade. Para o Espírito Emmanuel, o Evangelho é a revelação pela qual Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. É, portanto, mensagem de salvação, nunca de tormento. Certa vez perguntaram a Chico Xavier qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. Sabem qual foi a resposta dele? Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação de nossa vida física. Todos nós somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. E quando tomamos contato, na verdade, né, com sua consciência e sua essência, o foco de nossos interesses e comportamentos se altera substancialmente. E por que será? Simples, pelo fato de que esse exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Condições essas imprescindíveis à correta e elevada convivência social. O sentido mais profundo de todas as parábolas do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo e com Deus. Ou seja, conseguimos uma visão mais elevada do Criador,
um refletir mais intenso da própria consciência e uma percepção mais ampliada do verdadeiro sentido da vida. Podemos afirmar, então, que a mais consistente divulgação do Evangelho ocorre por meio de nossos atos, e ao aplicarmos suas lições, damos a mais perfeita demonstração de que assimilamos. Devemos, portanto, pregá-lo como muito mais através de nossos exemplos do que apenas de nossas palavras. E o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus, mas lança novo entendimento sobre seus ensinos e é neles alicerçado. Algumas lições do Cristo se apresentam de forma velada. Foram elas, então, explicadas pela doutrina espírita, que através de seus postulados busca conscientizar o indivíduo da sua essência imortal, já que o espírito é imortal, da sua responsabilidade na construção do próprio e da presença constante do amparo divino em sua trajetória evolutiva. Em 1864, quando Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo explicações de vários preceitos morais deixados pelo Cristo em consonância, porém, com o Espiritismo, bem como sua aplicação a diversas circunstâncias da vida, a proposta dessa obra ainda continua sendo de grande importância pela profunda renovação moral que sugere. À época do seu lançamento, no entanto, ela representou uma completa reformulação dos conceitos cristãos vigentes, porque fez desaparecer as proibições e os pecados para fazer nascer a liberdade responsável. Somos responsáveis por aquilo que fazemos. Na verdade, nós somos o que plantamos. E o Espírito Emmanuel declara mais, que tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Bom, na verdade, o Espiritismo também trabalha com o Evangelho no lar, Esse Evangelho no lar nós podemos fazer, realizá-lo em nossos lares durante um dia na semana. A gente pratica o Evangelho no lar e é de suma importância o culto do Evangelho, porque, como dizia Bezerra de Menezes, muitos dos que partem para a vida espiritual e fim da existência corporal, mas costumam permanecer, não libertos. Eles ficam invisíveis, mas não ficam ausentes. E a prece, a leitura de uma página do Evangelho podem e devem, sem dúvida, ajudá-los na necessária readaptação à vida espiritual. E também nos ajudem muito na nossa adaptação à nossa vida material. A origem do culto cristão em família é uma proposta de Jesus. E Joana de Ângeles, ela já dizia o seguinte: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Para a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em tua visita. Então é interessante, gente, que a gente trabalhe isso, A família toda pode participar do Evangelho no lar. E quando a família toda não está presente, uma pessoa só pode fazer também, não tem problema nenhum. A espiritualidade vai estar ali, ela vai entender, E a luz virá. E quando nós praticamos o Evangelho no nosso lar, a luz que emana, daquele ato, ela ilumina todos à nossa volta, a nossa rua, no apartamento, ela ilumina todo o edifício. Então é uma bênção que é derramada em todos os vizinhos. Nós trabalhamos em conjunto. Muito importante, então, a questão do Evangelho no lar, para atrair boas presenças espirituais, para atrair os mensageiros de Deus, para atrair a nossa vibração positiva de consciência e fazer com que só o bem se faça presente, Então, mais um tema em que a gente vai tratar hoje, dai de graça o que de graça recebestes, é na verdade uma tentativa de explicar como é que trabalha o Espiritismo, a metodologia do Espiritismo. Na verdade, os trabalhadores dos centros espíritas, eles são todos voluntários, eles não
eles não recebem dinheiro para atuar no centro espírita, né? É claro que nós respeitamos toda e qualquer religião, toda e qualquer metodologia, e uma das grandes missões do espiritismo é exatamente, na qualidade de verdadeiros cristãos, estarmos todos de mãos dadas, seja com os católicos, seja com os evangélicos, até mesmo com os ateus, todos aqueles que querem se predispor à prática do bem, à práticas sociais, auxiliar as pessoas. Eu acho que a partir do momento que o mundo evolui, que o nível de consciência das pessoas se eleva a ponto de evidenciar tamanho respeito, todas as religiões precisam se respeitar. Então, nós espíritas respeitamos a todas as religiões porque nós acreditamos e nós credibilizamos toda e qualquer incentivo, toda e qualquer investida na verdadeira prática do bem. Então, respeitamos qualquer metodologia e nós também temos a nossa. Então, nossa metodologia espírita, é exatamente de não cobrar das pessoas que frequentam questões materiais, não também cobrar salário por parte dos trabalhadores, são todos voluntários. A gente tem como grande exemplo o grande médium Chico Xavier, que depois de Allan Kardec, né, nós espíritas reconhecemos como o complementador da codificação do espiritismo aqui no Brasil, Chico Xavier. Lembrando que o Brasil é o país mais forte em termos de espiritismo, né? Hoje, no mundo, existe espiritismo em todo o mundo. E hoje, o Brasil é o país mais forte. É uma doutrina cristã, é uma doutrina que abraça os ensinos do Cristo, e é uma doutrina altamente baseada em livros. Então, às vezes, as pessoas costumam falar: o espiritismo quer ludibriar as pessoas e enganar através dos truques. E não tem nada disso, muito pelo contrário. O espiritismo verdadeiro, que é o espiritismo codificado por Allan Kardec, é o espiritismo que prega o desinteresse material. Nós não temos interesse em conseguir verbas de ninguém, nós não temos interesse em conseguir ludibriar as pessoas, muito pelo contrário. Uma certa feita, uma menina perguntou ao Chico Xavier: Chico, eu sou católica, mas estou querendo me converter para o espiritismo. O que é que você me aconselha? Ele falou: é preferível que você seja uma boa católica do que seja uma má espírita. Ou seja, que cada pessoa se encaixe na religião que mais se sinta bem. O importante é fazer o bem. E nós temos esse respeito, né? O preconceito no centro espírita, ele não existe se for verdadeiramente praticado o espiritismo. Então, Chico Xavier, ele psicografou mais de 450 livros, ele é o grande recordista mundial de livros, né? Então, a nossa doutrina espírita detém a pessoa que mais escreveu livros no mundo, que foi Chico Xavier. Claro que ele atribui essa autoria aos espíritos, mas foi das mãos de Chico Xavier que surgiu aqueles trabalhos. E a gente precisa aprender a diferenciar. O espiritismo, que é isso que a gente está falando agora, é diferente do candomblé, que é uma religião africana que tem também todo o nosso respeito, que é diferente do ubandismo, que é uma religião genuinamente brasileira, fruto de uma miscigenação entre catolicismo, entre candomblé, associados a cultos surgidos aqui no Brasil. Então, o ubandismo, candomblé e espiritismo são coisas totalmente diferentes. E da mesma forma, as pessoas que atuam nessa questão de que são cartomantes, de que jogam búzios, isso também não tem nada a ver com o espiritismo. Porque o espiritismo, ele utiliza a mediunidade única e exclusivamente para promover o bem desinteressado, ou seja, sem troca de moeda. Então, como Karina falou, lá no centro espírita é simplesmente um centro de caridade para a gente expor os benefícios para as pessoas simplesmente pela simples vontade de fazer com que as pessoas se sintam bem, com que se sintam providas nas suas necessidades, que não é apenas o material. Então lá no centro tem a sopa, tem os agasalhos, mas tem também amor, carinho e uma coisa que é muito importante, que é a orientação. Porque nós sabemos que a religião, ela não tem o papel de salvar ninguém, porque quem nos salva é a nossa consciência. A religião tem o importante papel de nos orientar, para nos tornar pessoas de bem, e a gente, através da boa execução da nossa consciência, possamos ser pessoas de caráter e dignas dos ensinamentos do Cristo,
a partir do momento em que a gente passa a adotar esses ensinamentos nos nossos atos. Então é simples, a religião ela é uma escola, então precisa ensinar. O espiritismo, além de religião, é filosofia, porque desperta o pensamento, e ciência, porque ele se baseia em pesquisa, em princípios verificados. Então nós, espíritas, temos essa convicção de que todos os seres humanos precisam se abraçar, independente de credo, independente de tendência sexual, independente de cor, independente de classe social. Nós espíritas não proibimos as pessoas de serem aquilo que elas querem ser. Nós simplesmente solicitamos que ela desperte a sua consciência para a prática do amor, porque o amor é um ensinamento que simplifica todo o ensinamento do Cristo. Então, que cada pessoa possa refletir sobre tudo isso. Qualquer dúvida em que tiver, pode nos enviar, o e-mail para o celave.coité@hotmail.com, que é um e-mail do qual a gente vai estar sempre interagindo com os ouvintes, explicando, esclarecendo sobre as suas dúvidas. Então, quem tiver alguma dúvida, independente de sobre qual aspecto do espiritismo, porque o espiritismo ele é muito amplo, ele atua em várias áreas, O espiritismo ele está presente em todas as áreas. Então quem tiver interesse, quem tiver dúvida, fique à vontade para nos perguntar. É até independente, não depende nem do que a gente falar aqui, tá? A dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar, enviar o e-mail, que a gente está aqui pronto para responder, né, Bruno? É isso. Então, só para concluir, lembrando que Chico Xavier psicografou esses mais de 450 livros, vendeu mais de 20 milhões de cópias, e não obteve nenhum desse dinheiro arrecadado para o bolso dele, ou seja, foi tudo para obras de caridade, para centros espíritas, para orfanatos, para asilos, para hospitais. Então isso é uma prova do nosso desinteresse material com relação à nossa religião. E Chico Xavier, uma vez perguntaram a ele se ele era feliz. Ele disse: sou feliz porque eu tenho o meu trabalho, ganho o meu salário, dá para comprar o meu prato de comida e os meus remédios. O que vem dos livros não são meus, são obras de Deus. Eu sou apenas o lápis. Ele é apenas um instrumento de promover aquilo, Bom, então, para a gente finalizar a noite de hoje, nós vamos fazer a leitura aqui da prece de Cáritas. Essa prece foi psicografada na noite de Natal, no dia 25 de dezembro, em 1873, e foi ditada pela Suave Cáritas, de quem ainda são as comunicações de como servir a religião espiritual e a esmola espiritual. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão,
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Muita paz a todos, que assim seja. Uma boa noite a todos, nós agradecemos imensamente pela atenção e um forte abraço. Codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize o programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30.